Agora você vai aprender mais alguns conceitos iniciais de dinâmica. Esse conceito aqui é um conceito central, então eu vou aprofundar ele para quando a gente for estudar as 3 leis, ficar bem simples o entendimento. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho mais sobre força. O que é uma força? Ela é capaz de causar deformação do material, ela é capaz de alterar a velocidade do material e ela é capaz de deixar o objeto em equilíbrio. Basicamente isso. Agora, qual é a natureza da força? Tem 4 tipos. Força nuclear forte, força nuclear fraca, força de campo e força de contato. Eu vou trazer para vocês apenas 2 tipos, a força de campo e a força de contato. Então, quanto à natureza dela, ela se divide então nesses 2 tipos básicos que a gente vai discutir agora, mais aqueles 2 que eu não vou falar. Certo? Vamos lá. Força de campo. O que é uma força de campo? É uma força que você não precisa atuar diretamente nela. Então, por exemplo, se eu pegar esse objeto e soltar ele, eu não preciso jogar ele para baixo, ele vai sozinho, porque você vai ter um campo gravitacional que vai estar atuando sobre ele. Mais uma vez, peguei o objeto, soltei, campo gravitacional. Fácil, né? Vamos lá, continuando. Um outro tipo de força de campo é a magnética, onde você vai ter o campo magnético através de ímãs, e aí você vai ter o movimento sem precisar encostar um ímã no outro. Tem outros tipos ainda, como força elétrica, enfim. Mas eu trouxe 2 tipos aqui básicos só para a gente conversar, tá? Então, vou até colocar 3 pontinhos aqui, ó. Tem mais tipos. E a força de contato. Tá, o que é a força de contato? Como o próprio nome diz, eu preciso encostar para alterar a velocidade do corpo. Então, para eu fazer esse objeto entrar em movimento, nesse caso aqui apoiado numa superfície, eu preciso encostar nele. Quando eu encostar, eu altero a velocidade. Então eu trouxe 2 tipos aqui para vocês, que é a força normal, que é uma força de superfície, e a força de atrito. Agora vamos discutir um pouquinho os tipos de força. Bem, então o que a gente tem aqui? Vou discutir 2 tipos com vocês agora. Primeiro tipo, força-peso. O que é a força-peso? É uma força que ela se origina com corpos que tenham massa. Então, todo corpo que tem massa sente uma força de atração. Então, eu trouxe aqui como exemplo um gigante. Então, aqui nós temos um gigante, temos o planeta Terra, certo? E ele é puxado para a Terra e a Terra puxa ele. Vale dizer que uma força nunca está sozinha, sempre tem um par de forças. Nós vamos discutir isso daí mais profundamente nos próximos vídeos. Mas vou continuar aqui. Então você tem o gigante e você vai ter então essa força-peso. Quanto maior a massa e quanto maior a aceleração da gravidade, maior vai ser essa força-peso. Tranquilo? Lembrem-se, peso é uma força, massa é uma medida de inércia. Continuando. Força normal. Vamos pensar na palavra normal. O que lembra? Norma, né? Nem muito grande, nem muito baixo, nem muito gordo, nem muito magro, na média. Então, se a gente parar para pensar, eu tenho 180 graus. Quantos graus vai estar a força normal? Muito bom, 90 graus. Então, eu coloquei 2 pinguins aqui para ajudar a gente, certo? Esse primeiro pinguim está dançando balé, ele levanta uma patinha, está dando um giro, não sei o nome do giro, depois coloca lá nos comentários. E o que vai acontecer? Ele está tocando numa superfície, que é o chão. Quando ele encosta na superfície, a força normal aparece. Então, basicamente é o seguinte, existe uma reação entre a superfície do chão com uma patinha dele, você vai ter a força normal para cima, e existe uma reação da patinha dele com a superfície, e você vai ter uma força normal para baixo. E aqui eu coloquei outro pinguim sentadinho, escorregando numa rampa. Por que eu coloquei ele aqui? Só para destacar para você que a força normal tem que ter o ângulo de 90 graus com a superfície de contato. Então aqui é a mesma coisa, uma reação entre as patinhas e o bumbumzinho do pinguim em relação à superfície, força normal para cima com 90 graus. Agora eu vou te mostrar mais um tipo de força. Dando continuidade então, força de atrito. O último tipo de força que eu vou trazer aqui. Trouxe para me ajudar aqui o nosso colega pinguim e ele vai empurrar esse bloco.
Quando ele empurra o bloco, ele vai ter uma força F, que ele vai aplicar no bloco, e o bloco vai reagir, devolvendo uma força menos F, de sentido oposto, certo? E ainda no bloco, o que ele vai sentir? Uma força peso, e ele vai sentir uma força normal da superfície, que nós vimos no quadro anterior. Tranquilo? Muito bem. Então, você vai ter esse bloco. Se o bloco conseguir entrar em movimento, a gente fala que vai ter um atrito cinético. Mas, não necessariamente ele pode entrar em movimento. Se eu não der uma força suficiente para entrar em movimento, ele vai continuar parado. Então, a gente fala que é um atrito estático. Mas, para a gente entender isso daí um pouquinho melhor, a gente vai fazer esse negócio na prática. Produção, traz a caixinha aí. Produção, vocês são show. Vamos continuar então. Temos um bloco, uma superfície com um atrito agora. Então aqui no nosso pinguinzinho, ele não tinha atrito, você só tinha a força de ação e reação no bloco. Agora aqui a gente vai ter a força de atrito. Eu vou aplicar uma força aqui, uma força F. Eu estou fazendo muita força. Vocês não estão percebendo, mas eu estou fazendo muita força aqui. Só que o bloco não consegue entrar em movimento. Então quando eu aplico uma força para a minha esquerda, existe uma força de atrito estático para a direita. Então, uma ação e uma reação. E ele não entra em movimento. Mas, se eu forçar mais um pouquinho, ele entrou em movimento. Então, você vai ter aí o atrito cinético. Você vai ter uma força para cá e uma força de atrito cinético finita, né, com valor fixo para a direita. Acho que é mais ou menos isso daí. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos e eu fui!